Vamos alugar o meu primeiro imóvel. O que eu preciso prestar atenção, doutor? Então, você precisa fazer o planejamento imobiliário disso tudo. Você precisa se organizar antes de alugar, antes de escolher o imóvel, antes de comprar, antes de fazer qualquer tipo de movimento em relação a isso. Você precisa se planejar para saber os custos, para saber o que precisa ser feito. Então, vou trazer aqui 7 orientações para você que vai fazer o aluguel em relação ao imóvel residencial, justamente para moradia, ou um imóvel comercial, para ali você trazer um negócio, para você fazer uma empresa, o início do seu próprio negócio. Primeiro ponto, saiba quem é o dono real desse imóvel, justamente para você não cair em golpes. Hoje nós temos muitos golpes pela internet, justamente de pessoas se passando como donos, como proprietários. Então entenda, veja os documentos, quem é realmente o dono e proprietário desse imóvel. Quem pode assinar esse contrato de locação, esse contrato de aluguel. Segundo ponto, veja se possui pendências de dívidas. Isso porque dívidas de IPTU e de condomínio podem chegar até o leilão. Podem chegar justamente nesse momento. E o imóvel que vai ao leilão, o locatário, essa pessoa que estaria ali alugando, o inquilino, pode vir a ter que sair do imóvel antes da finalização do seu contrato. Então é muito importante você entender se tem alguma dívida correndo ali e se tem o risco de você ter que sair desse imóvel antes da finalização do seu contrato de aluguel. O terceiro ponto é justamente em relação à vistoria. Não pague o sinal, não assine um contrato sem antes ver o imóvel de uma forma física, sem antes visitá-lo. Ou se você mesmo não for fazer isso, encontre uma pessoa de confiança. Seja um corretor, seja um procurador, seja um familiar para fazer esse procedimento. Porque você vai entrar num imóvel que você não conhece. Verifique se tem problemas nessa estrutura para que essa dor de cabeça não sobe para você enquanto inquilino. Quarto ponto, faça a revisão em relação ao contrato. Tenha atenção ao índice de reajuste anual, para você saber quando e qual é o valor ou qual é o índice utilizado para essa atualização do valor do aluguel todo ano. Também analise a questão em relação às benfeitorias, que são as obras realizadas ali efetivamente dentro desse imóvel, seja problemas de estrutura, sejam questões de manutenção, qual é a periodicidade, como se comunica com o proprietário ou com a imobiliária para resolver esses problemas. Também veja, principalmente em relação à comunicação. Estabeleça ali os canais de comunicação. Vai ser o WhatsApp, vai ser e-mail, vai ser o endereço ali para enviar uma notificação. Como que vai se organizar essa comunicação com o proprietário? Porque quando tem problemas com o imóvel, e não necessariamente seja de responsabilidade do inquilino, o proprietário precisa ser notificado, precisa ser comunicado para resolver. Então entenda como que isso vai se organizar dentro desse contrato. Quinto ponto, faça as contas em relação ao custo dessa sua mudança. Então pense qual é o valor do IPTU, qual é o valor da taxa condominial, porque isso tudo vai entrar dentro da sua conta. Você precisa ter uma previsão de orçamento. Lembre-se que isso são custos acessórios ao seu aluguel. Então, se existe essa previsão do IPTU, se existe essa previsão do condomínio, inclui isso no orçamento para não ter surpresas e para não deixar acumular uma dívida. Isso porque pode se tornar um problema ali no momento da devolução desse imóvel, no momento da rescisão contratual. Então não deixe acumular essas dívidas porque pode se tornar uma dor de cabeça na efetiva entrega de chaves para a devolução desse imóvel. Ponto 6. Se for um condomínio, tenha a convenção desse condomínio, as atas de assembleia. Acompanhe essas informações. Principalmente se você tiver pets, para verificar qual é o tipo de regulamento ali dessa liberdade desses animais pelo condomínio e também se for realizar obras efetivas ali dentro desse apartamento ou dessa loja ou desse local. Principalmente porque a estrutura do condomínio não pode ser modificada. Você precisa verificar quais são os parâmetros permitidos pela convenção do condomínio, pelo setor de obras de engenharia, para conseguir fazer essas obras de efetivação.
Além da questão dos horários, porque nem todo condomínio permite qualquer tipo de horário em relação a essas obras. Por último, se o imóvel que você vai alugar é justamente para fazer um negócio, é para ter uma loja, verifique em relação ao endereço e a estrutura desse imóvel, para ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário, o alvará do Corpo de Bombeiros. Então, verifique se esse negócio precisa desses alvarás, qual é o tipo de modalidade, como que você vai regularizar isso ali para não ter nenhum tipo de problema em relação à regularização do seu CNPJ. E também pense em relação à necessidade de um projeto de arquitetura voltado à acessibilidade. Hoje nós temos muita exigibilidade em vários locais, em vários municípios, em relação a esse grau que é exigido para esses imóveis comerciais, para trazer projetos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com problemas de mobilidade. É isso que eu trago aqui de orientações, é muito importante você pensar nisso antes de se movimentar, antes de efetivar a mudança. Encaminhe esse vídeo aqui para 3 colegas que estejam nesse momento de estudo para se mudar, seja para um novo imóvel, para uma nova casa, de questões de moradia, seja para abrir o seu próprio negócio.